Saia da minha frente. Tudo o que é seu agora é meu. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça como um golpe certeiro no peito. Vi meu próprio filho jogando minhas roupas em sacos de lixo, e algo dentro de mim permaneceu calmo, friamente calmo. Coloquei a mão no bolso, pausei o gravador e saí daquela casa em silêncio. Meu nome é Beatriz Almeida, tenho 62 anos. E esta é a história de como um simples áudio no grupo da família destruiu a vida que meu filho tentou roubar de mim. A voz do Rafael explodiu pelo corredor do meu apartamento como um trovão. Meu coração disparou. Minhas mãos tremeram. Por um segundo, achei que ia desmaiar ali mesmo, no meio da sala que eu mesma escolhi cada móvel, cada quadro, cada detalhe. Mas não desmaiei. Fiquei ali, paralisada, assistindo meu filho de 29 anos jogar minhas roupas dentro de sacos de lixo preto. Minhas blusas, minhas calças, meus sapatos. Tudo sendo amassado, dobrado de qualquer jeito, tratado como lixo. E talvez fosse isso que eu tinha me tornado para ele. Lixo. Júlia, minha nora, estava encostada na parede da sala, de braços cruzados. Ela assistia tudo com um sorrisinho de canto de boca. Aquele sorrisinho que eu tinha visto tantas vezes nos últimos meses, sempre que ela achava que eu não estava olhando. Um sorriso de quem já ganhou, de quem já tem tudo planejado, de quem está só esperando o momento certo de dar o golpe final. Aproveita e leva logo essas quinquilharias velhas também, ela disse, apontando com o queixo para os porta-retratos da estante. Quinquilharias. Ela chamou de quinquilharias as fotos do Rafael criança, do dia da formatura dele, das viagens que fizemos juntos quando ele ainda me olhava com carinho, quando ainda me chamava de mãe com afeto na voz. Agora aquelas memórias eram só quinquilharias velhas que atrapalhavam a decoração moderna que ela queria fazer no apartamento. No meu apartamento. Rafael, por favor, vamos conversar com calma. Tentei. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Eu precisava de ar. O cheiro do perfume enjoativo da Júlia, aquele perfume caro que ela usava litros, estava me sufocando. Não tem conversa. Ele virou para mim, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. Aquele corpo musculoso que ele tanto exibia nas fotos do Instagram, aqueles braços que ele mostrava nos vídeos de treino, agora estavam sendo usados para me intimidar, para me fazer sentir pequena, frágil, indefesa. Você assinou a procuração, o apartamento está sendo transferido para mim agora. Eu avisei que se você não saísse por bem, ia sair por mal. Procuração. Aquela maldita procuração que ele me convenceu a assinar 3 meses atrás. Mãe, é só para facilitar uns trâmites bancários. Preciso resolver umas coisas da clínica da Júlia e você, como coavalista, precisa autorizar. É coisa rápida, burocracia. Eu acreditei. Claro que acreditei. Era meu filho. Por que eu duvidaria do meu próprio filho? Você não me deixou opção, mãe. Precisamos desse apartamento. Júlia vai abrir a 2ª clínica aqui. Vai ser o escritório administrativo. Você pode ir morar no quartinho da casa que você me deu. Tem espaço suficiente para você. Quartinho. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Quartinho. Ele estava me oferecendo um quartinho na casa que eu comprei para ele morar. A casa que eu dei de presente de casamento, toda mobiliada, toda quitada, com escritura no nome dele. Aquela casa linda de 3 quartos, no bairro nobre de Curitiba, que eu paguei com o dinheiro da minha rescisão quando me aposentei do banco depois de 30 anos de trabalho. E agora ele queria que eu morasse num quartinho lá. Como uma empregada velha. Como um cachorro que não serve mais, mas que você não tem coragem de abandonar na rua, então deixa num cantinho da garagem. Senti minha garganta apertar. Aquela sensação horrível de quando você quer chorar. Mas não pode, não deve, não vai dar esse gosto para quem está te machucando. Respirei fundo. O cheiro de alho que ainda pairava no ar da cozinha me lembrou que algumas horas atrás eu estava preparando o almoço para eles. Frango assado com batatas, do jeito que o Rafael gostava. Salada, suco natural de laranja. Eu tinha passado a manhã toda cozinhando, arrumando a mesa, querendo fazer tudo perfeito, porque achei que finalmente teríamos um almoço em família tranquilo. Que idiota eu fui. Durante o almoço, Júlia mal tocou na comida.
ficou cutucando a batata com o garfo, fazendo cara feia. Beatriz, você não acha que esse frango ficou meio seco? Beatriz. Ela me chamava de Beatriz. Nunca foi sogra, nunca foi dona Beatriz, sempre Beatriz, como se fôssemos colegas de trabalho. Ou como se eu fosse a empregada. Ficou no ponto, Rafael disse, mas sem me olhar. Ele estava mexendo no celular, respondendo mensagens, postando stories do prato de comida com a legenda Almoço em Família. Família. Que piada. Então, Júlia limpou a boca no guardanapo. A gente precisa conversar sobre uma coisa importante. Foi aí que começou. Foi naquele momento, com a mesa ainda posta, com o cheiro de comida no ar, que eles decidiram me dar o golpe final. Mãe! Rafael largou o celular e finalmente me olhou. A gente conversou e decidiu que precisa desse apartamento. A clínica da Júlia está crescendo, a gente precisa de um espaço administrativo central, e aqui é perfeito. Localização boa, espaço grande, já está mobiliado. Mas esse é o meu apartamento. Eu moro aqui, falei, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. A gente sabe, mãe. Por isso a gente está oferecendo o quartinho lá de casa para você. Assim, você não fica sem onde morar. A gente não é desumano. Desumano. Ele usou essa palavra, como se estivessem me fazendo um favor, como se eu devesse agradecer por eles não me jogarem literalmente na rua. Rafael, eu comprei essa casa para você morar. Foi um presente. Você não pode simplesmente me oferecer um quartinho de volta como se fosse uma troca justa. Júlia suspirou impaciente. Beatriz, não seja dramática. A casa continua sendo sua, tecnicamente. A gente só está oferecendo um espaço para você lá enquanto a gente usa aqui. É temporário. Mentira. Eu vi nos olhos dela que era mentira. Nada ali era temporário. Eles queriam me tirar do meu apartamento permanentemente, me enfiar num quartinho, me transformar em babá dos filhos que eles planejavam ter, em empregada doméstica, em qualquer coisa menos dona da minha própria vida. Eu não vou sair do meu apartamento, disse, tentando colocar firmeza na voz. Foi quando Rafael explodiu. Ele bateu a mão na mesa com tanta força que os pratos pularam. O copo de suco virou. O líquido laranja se espalhou pela toalha branca que eu tinha passado de manhã. Chega dessa teimosia. Você não tem escolha. A procuração já está registrada. O processo de transferência já começou. Ou você sai por bem, ou eu vou ter que te tirar daqui. Rafael, você não pode fazer isso. Isso é ilegal. Eu não autorizei transferência nenhuma de apartamento. Autorizou sim, Júlia falou, pegando uma pasta que estava no aparador. Ela abriu e me mostrou papéis. Está aqui, sua assinatura. Procuração com poderes para transferir bens imóveis. Tudo certinho, tudo legal. Peguei o papel com as mãos trêmulas. Era minha assinatura. Mas eu tinha assinado aquele documento achando que era sobre o aval na conta da clínica. Não tinha lido direito. Confiei. E agora estava ali, preta no branco, minha assinatura autorizando meu próprio filho a me roubar. Vocês me enganaram, sussurrei. A gente fez o que tinha que fazer, Rafael respondeu, frio. Você nunca ia concordar por livre e espontânea vontade. Você é egoísta demais para isso. Egoísta. Eu era egoísta. Eu que trabalhei 30 anos num banco, que acordava às 5 da manhã, que aguentava cliente mal-educado, chefe abusivo, pressão por meta, tudo isso para dar uma vida boa para o meu filho. Eu, que paguei escola particular, curso de inglês, faculdade, que comprei carro para ele quando fez 18 anos, que dei casa de presente quando ele casou, que emprestei R$ 40.000 para Júlia abrir a primeira clínica e nunca vi a cor desse dinheiro de volta. Eu era egoísta porque não queria ser expulsa do meu próprio apartamento. Vocês têm uma semana para arrumar suas coisas, Júlia disse, guardando os papéis de volta na pasta. A gente vai começar a reforma no começo do mês que vem. Ah, e Beatriz, já que vai morar lá em casa, seria legal se você ajudasse com as tarefas domésticas. Limpeza, comida, essas coisas. Afinal, você vai estar morando de graça. De graça. Eu ia morar de graça na casa que eu comprei. Foi nesse momento que algo quebrou dentro de mim. Não foi tristeza, foi raiva. Raiva pura, fria, calculada. Uma raiva que veio lá do fundo,
de um lugar que eu nem sabia que existia. E junto com a raiva veio uma clareza absoluta. Eles achavam que eu era burra. Achavam que eu era velha e ingênua e fácil de manipular. Achavam que 30 anos trabalhando num banco não me tinham ensinado a reconhecer um golpe quando eu via um. Mas eles estavam errados. Eu me levantei da mesa devagar. Está bem, falei com a voz baixa, controlada. Vou arrumar minhas coisas. Rafael pareceu surpreso. Acho que esperava mais resistência, mais drama, mais choro. Ótimo, finalmente você está sendo razoável. Fui para o meu quarto, fechei a porta. Sentei na cama e fiquei ali, respirando, pensando, planejando. Peguei meu celular e abri o aplicativo de gravação de voz. Aquele aplicativo que eu tinha instalado 2 semanas atrás, quando comecei a desconfiar que algo estava muito errado. Pausei a gravação que estava rodando desde o começo do almoço. 1h15 de áudio. Tudo registrado. Cada palavra, cada ameaça, cada confissão. Salvei o arquivo com o nome Almoço Extorsão 1. Era o 3º arquivo de uma coleção que eu vinha fazendo. Nos últimos 2 meses, desde que descobri sobre a procuração falsa, eu tinha começado a gravar tudo. Toda a conversa, toda a humilhação, toda a ameaça velada. Toda vez que eles me tratavam como empregada na minha própria casa. Eu tinha horas e horas de áudio, mas precisava do golpe final. Precisava deles se entregando completamente. E eu sabia que isso ia acontecer, porque eles estavam confiantes demais, arrogantes demais. Achavam que tinham ganhado. Foi quando ouvi a voz do Rafael no corredor. Júlia, vem ver o quarto dela. A gente pode transformar isso num closet gigante para você. Eles estavam entrando no meu quarto, no meu espaço, sem pedir licença, porque na cabeça deles já não era mais meu, já era deles. Coloquei o celular no bolso do casaco, com o gravador ligado de novo. Quando eles abriram a porta, eu estava de pé, de frente para eles. Mãe, a gente estava pensando, Rafael falou, entrando sem cerimônia. Seria melhor você ir embora ainda hoje. Assim a gente já pode começar a planejar a reforma. A gente chama um Uber para você, leva suas coisas sem problema. Ainda hoje. Eles queriam me expulsar ainda hoje. Rafael, eu preciso de tempo. Tenho que procurar um lugar, tenho que... Você tem a casa. O quartinho está vazio. Você pode ir para lá hoje mesmo. Ele estava ficando impaciente de novo. É melhor você cooperar, Beatriz, Júlia acrescentou, examinando o guarda-roupa. Ou isso pode ficar... desagradável. Desagradável como? Perguntei. Ela sorriu. Aquele sorriso. Bom, se você não sair por bem, a gente pode entrar com um processo de interdição. Dizer que você não está mais em condições mentais de administrar seus bens. A gente tem até uns vídeos seus, meio confusa, esquecendo coisas. Seria fácil convencer um juiz. Mentira. Eu nunca estava confusa. Mas entendi o plano. Eles iam me pintar como uma velha senil, incapaz, e assim justificar tomar todos os meus bens. Então é isso, falei, mais para mim mesma do que para eles. Vocês planejaram tudo. A gente fez o que tinha que fazer. Rafael repetiu. Agora para de drama e vai arrumar suas coisas. Você tem 2 horas. 2 horas. Nem uma semana. 2 horas. E se eu me recusar? Rafael deu um passo na minha direção. Ele era alto, musculoso, intimidador. Eu dei um passo para trás e senti minhas costas baterem na parede. Você não vai se recusar, mãe, porque se você se recusar, eu vou ter que te tirar daqui à força, e nenhum de nós quer isso, certo? Era ameaça. Era ameaça explícita de violência. E estava tudo sendo gravado. Está bem, repeti. Vou arrumar minhas coisas. E foi aí que aconteceu o que eu descrevi no começo. Rafael perdendo completamente o controle, jogando minhas roupas em sacos de lixo, gritando que tudo que era meu agora era dele. Júlia assistindo com aquele sorriso. Os dois se sentindo vitoriosos, e eu, com a mão no bolso, pausando o gravador depois de 20 minutos de puro ouro. 20 minutos de confissões, ameaças, chantagens, tudo registrado com perfeita clareza.
Juntei meus 3 sacos de lixo com roupas, peguei minha bolsa, peguei minha pasta com documentos importantes que eu tinha escondido embaixo do colchão 2 semanas atrás, porque eu já sabia que esse dia ia chegar, e saí do apartamento. Quando passei por Rafael na porta, ele disse: "Amanhã vem o caminhão buscar o resto das suas coisas. Pode ir deixando as chaves na mesa." Deixei as chaves. Desci as escadas porque não confiava que minhas pernas aguentariam a espera do elevador sem tremer. Quando cheguei no saguão do prédio, seu Mário, o porteiro, olhou para mim com pena. Ele tinha visto tudo aquilo nos últimos meses. Tinha visto Rafael chegando com a Júlia e me tratando cada vez pior. Tinha visto eu saindo às vezes com os olhos vermelhos. Seu Mário sabia. "Dona Beatriz, a senhora está bem?" "Estou sim, seu Mário", menti. Minha voz saiu estrangulada. "Só vou ficar uns dias fora." Ele não acreditou, mas também não insistiu. Só balançou a cabeça, triste. Entrei no meu Corsa Prata 2010, aquele carro velho que Rafael sempre me zoava. "Mãe, que vergonha esse carro. Parece que você é pobre. Quando você vai comprar um carro decente?" Nunca comprei porque estava juntando dinheiro para ajudar ele, para pagar as contas atrasadas dele, para cobrir as dívidas dele, para comprar casa para ele. E no final não foi suficiente. Nunca era suficiente. Dirigi até a casa da Carla, minha melhor amiga há 30 anos. A única pessoa em quem eu podia confiar. Quando ela abriu a porta e me viu ali, parada na varanda, com 3 sacos de lixo cheios de roupa, ela não precisou perguntar nada. Me abraçou. E foi só ali, nos braços da minha amiga, que eu finalmente deixei as lágrimas caírem. Mas enquanto chorava, eu já estava planejando. Porque eles tinham esquecido de uma coisa muito importante. Mulher que trabalhou 30 anos em banco sabe exatamente quando está sendo passada para trás. E sabe ainda melhor como documentar cada passo da armadilha antes de fechar o cerco. Carla me puxou para dentro, me sentou no sofá macio da sala dela, aquele sofá cor de mostarda que ela tinha há anos e que sempre foi o meu lugar seguro. Me trouxe um chá de camomila quente. Sentou do meu lado e ficou segurando minha mão, esperando eu conseguir falar. Levei uns 10 minutos. 10 minutos sentada ali, tremendo, tentando controlar a respiração, tentando entender que aquilo realmente tinha acontecido. Que meu filho, o menino que eu carreguei no colo, que eu embalei para dormir, que eu cuidei quando estava doente, tinha me jogado para fora de casa como um animal indesejado. Aconteceu. Finalmente consegui dizer. Aconteceu tudo. E aí, eu contei. Contei sobre a procuração falsa. Sobre como Rafael tinha me convencido a assinar um documento dizendo que era só um aval para a conta bancária da clínica da Júlia. Mas, na verdade, tinha escrito lá que eu estava dando poderes para ele transferir meus bens. Contei sobre as últimas semanas, quando eles começaram a me tratar como empregada, mandando eu fazer comida, lavar roupa, limpar a casa. "Beatriz, já que você está aí sem fazer nada, lava essas roupas para nós. Beatriz, esquenta essa comida, estamos com fome. Beatriz, limpa o banheiro que está sujo." Sempre Beatriz, nunca mãe. Contei sobre o almoço de hoje, sobre o jeito frio que eles me disseram que precisavam do apartamento e que eu ia morar num quartinho, sobre a ameaça velada de processo de interdição se eu não cooperasse, sobre o Rafael me encurralando contra a parede, e sobre a explosão final, quando ele jogou minhas roupas em sacos de lixo e gritou que tudo que era meu agora era dele. Carla estava pálida. As mãos dela tremiam segurando a xícara de chá. "Bia, Isso é absurdo. A gente precisa fazer alguma coisa. Você tem que processar, tem que denunciar." "Já estou fazendo", respondi, pegando o celular. Mostrei para ela os arquivos de áudio. 13 arquivos, horas de gravação. Estou documentando tudo há 2 meses. Expliquei como tinha começado. 2 semanas depois que assinei a procuração, Rafael pediu para usar meu computador. Disse que o dele estava com problema e ele precisava enviar uns e-mails urgentes. Deixei. Quando fui usar depois, tinha esquecido de fechar uma aba do navegador. Era o site do cartório. E tinha lá, aberta, a cópia digital da procuração que eu tinha assinado. Quando li o documento, meu coração parou. Não era procuração para aval bancário.
Era procuração com poderes para alienar, vender, transferir, hipotecar bens móveis e imóveis. Todos os meus bens. Meu apartamento. Minha pequena poupança. Tudo. Naquele momento, eu poderia ter confrontado ele. Poderia ter gritado, chorado, corrido para um advogado. Mas 30 anos trabalhando no banco me ensinaram uma coisa. Nunca confronte um golpista antes de ter todas as provas, porque ele vai negar, vai destruir evidências, vai desaparecer com o dinheiro. Então fiz o que sempre aconselhava a meus clientes que estavam sendo vítimas de fraude. Comecei a documentar, instalei o aplicativo de gravação no celular, comecei a gravar todas as conversas. Comprei um pendrive e fiz backup de todos os documentos importantes que eu tinha. Escritura do apartamento, comprovantes de transferência bancária para o Rafael, notas fiscais da casa que dei de presente, comprovante dos 40 mil reais que emprestei para Júlia. Tudo. E esperei. Esperei eles se sentirem seguros o suficiente para mostrarem quem realmente eram. Você é uma gênia, Carla disse, apertando minha mão. Bia, com essas gravações, você consegue provar tudo. Extorsão, falsificação de documento, ameaça. Eu sei, mas Carla, minha voz falhou. Ele é meu filho. Como eu vou processar meu próprio filho? Ela me virou para olhar nos meus olhos. Bia, esse homem que te expulsou de casa hoje não é mais seu filho. Seu filho morreu quando ele escolheu a ganância e aquela cobra da Júlia. Eu sabia que ela tinha razão, mas doía. Doía tanto. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes da Carla. Ou tentei dormir. Passava da meia-noite e eu estava acordada, olhando para o teto, lembrando. Lembrando do Rafael com 5 anos de idade, correndo pela casa, me abraçando e dizendo: Mãe, quando eu crescer, vou cuidar de você. Lembrando dele com 15 anos, me dando um cartão no Dia das Mães que ele mesmo tinha feito, com as mãos desajeitadas, escrito "Pra melhor mãe do mundo". Lembrando da formatura dele na Faculdade de Educação Física, quando ele me chamou no palco e me agradeceu na frente de todos. Nada disso seria possível sem minha mãe, que trabalhou tanto para me dar essa oportunidade. Onde estava aquele menino? Onde estava aquele filho? Chorei no escuro. Chorei baixinho para a Carla não ouvir. Chorei pela mãe que tinha perdido o filho. Chorei pela mulher que tinha sido traída da pior forma possível. Chorei por mim mesma, por ter sido tão ingênua, tão boba, tão disposta a acreditar que amor de mãe seria correspondido. Os dias seguintes foram terríveis. Acordava de manhã e por um segundo esquecia o que tinha acontecido. Então a realidade voltava como um soco no estômago. Eu não tinha mais casa. Meu filho tinha me expulsado. Minha nora tinha me chamado de quinquilharia velha. Eu estava morando de favor na casa da minha amiga, aos 62 anos, com 3 sacos de roupa e nada mais. Carla tentava me animar. Fazia meu café da manhã preferido. Me levava para caminhar no parque. Colocava música alegre. Mas eu estava num poço. Num buraco escuro e profundo, onde nada fazia sentido. No terceiro dia, fui até uma agência do banco onde eu trabalhava. Precisava sacar dinheiro, precisava organizar minhas finanças. Encontrei alguns ex-colegas. Eles me cumprimentaram animados, perguntaram como estava da aposentadoria, se eu estava curtindo a vida. Menti. Sorri e disse que estava tudo ótimo. Mas no caminho de volta para a casa da Carla, tive que parar o carro no acostamento porque comecei a chorar tanto que não conseguia enxergar a rua. Ali, sozinha dentro do carro velho, eu desabei. Soquei o volante, gritei, deixei sair toda a raiva, toda a tristeza, toda a humilhação. Quando finalmente me acalmei, peguei o celular. Tinha mensagens no grupo da família no WhatsApp. Abri. Era o Rafael falando com minha irmã Paula e meu irmão Jorge. Alguém viu a mãe? Ela sumiu faz 3 dias e não responde mensagem. Não respondi. Bloqueei o número dele. Mais tarde, Paula me ligou. Bia, o Rafael disse que você sumiu. Está tudo bem? Contei tudo para ela, cada detalhe. Paula ficou em silêncio do outro lado da linha, só respirando pesado. Eu vou matar aquele moleque, ela disse por fim. Bia, eu sempre soube que ele era mimado, mas isso passou de todos os limites. Não faz nada ainda, pedi.
Deixa eu resolver do meu jeito. Mas mesmo com o apoio da Paula, com o carinho da Carla, eu estava caindo num buraco de depressão. Passava horas deitada olhando para o nada. Não tinha fome, não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de nada. Foi no 5º dia que Carla sentou do meu lado e disse, firme, chega, Bia, chega de se afundar. Você vai tomar um banho, vai se arrumar e a gente vai sair. Carla, eu não tenho cabeça pra... Não estou perguntando. É uma ordem. Ela me arrastou para o banheiro, me fez tomar banho quente, separou roupas limpas para mim, me levou no salão de beleza da esquina. Faz o cabelo dela, faz as unhas, faz tudo, disse para a cabeleireira. Sentei na cadeira do salão e olhei para o espelho. Quem era aquela mulher? Cabelo grisalho desgrenhado, olheiras profundas, olhos sem vida. Eu tinha envelhecido 10 anos em 5 dias. Mas, enquanto a cabeleireira lavava meu cabelo, enquanto sentia a água morna no couro cabeludo, a massagem suave, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. A tristeza ainda estava lá, mas embaixo dela começou a surgir outra coisa. Raiva. Raiva de verdade. Não aquela raiva explosiva que faz você gritar e chorar, mas uma raiva fria, calculada, perigosa. Olhei para o espelho de novo. Corta bem curtinho, disse para a cabeleireira. Quero mudar. Ela cortou. Tirou uns 15 centímetros. Fez luzes discretas. Quando terminou, eu olhei para o espelho e vi uma mulher diferente, mais forte, mais decidida. Saímos do salão e Carla me levou numa loja de roupas. Escolhe o que você quiser. Meu presente. Carla, não precisa... Precisa sim. Você precisa se sentir bem. Precisa se sentir poderosa. Comprei roupas novas. Nada muito caro, mas roupas que me deixavam bonita, que me deixavam confiante. Calça preta, blusa branca elegante, sapato baixo confortável, mas estiloso. Quando voltamos para a casa da Carla, eu estava diferente. Ainda doía muito, mas não estava mais afundada. Estava de pé e estava pronta para lutar. Nos dias seguintes, comecei a me reconstruir. Acordava cedo, fazia caminhada no parque com a Carla, preparava café da manhã saudável, arrumava meu currículo, entrava em contato com antigos clientes da época em que eu fazia consultoria financeira. Voltei para o mercado. Se precisarem de ajuda com planejamento financeiro, estou disponível. Comecei a ter respostas. Um ex-cliente precisava de ajuda para organizar as finanças da empresa dele. Outro queria consultoria para investir melhor. Aos poucos, eu estava reconstruindo não só minha autoestima, mas também minha independência financeira. À noite, antes de dormir, eu ouvia as gravações. Não para me afundar na tristeza, mas para lembrar. Para manter viva a raiva que eu ia precisar quando chegasse a hora do confronto. Mas o confronto ainda não era agora. Ainda faltavam peças. Ainda faltavam provas. Foi no domingo de manhã, uma semana depois da expulsão, que tudo mudou. Eu estava na varanda da casa da Carla, tomando café, aproveitando o sol. Meu celular apitou. Mensagem no grupo da família no WhatsApp. Abri. Era o Rafael. Mãe sumiu faz uma semana e nem deu satisfação para ninguém. Tá todo mundo preocupado aqui. Alguém sabe dela? Minha irmã Paula respondeu. Bia, onde você está? Tá tudo bem? Jorge mandou. Mana, um sinal de vida. Eles estavam montando uma narrativa. Rafael estava se pintando como filho preocupado, como se ele não fosse o motivo de eu ter sumido, como se ele não tivesse me jogado na rua. Olhei para Carla, que estava lendo por cima do meu ombro. É agora, ela disse. Era agora. Peguei o celular com mãos firmes, nenhum tremor. Abri a pasta com as gravações e selecionei o arquivo que eu tinha preparado. Uma compilação de 5 minutos com os momentos mais chocantes. A voz do Rafael. Tudo que é dela agora é meu, e se ela não aceitar, eu boto ela na rua mesmo. A voz da Júlia. Sua mãe é uma idiota, nem percebeu que a gente manipulou a procuração. O Rafael de novo. Ela que se acostume a morar no quartinho. Velha tem que saber o lugar dela. E o áudio de uma semana atrás. A expulsão completa, os gritos, as ameaças, tudo. Subi o áudio no grupo. Meu dedo tremeu levemente quando apertei enviar.
Mas foi a última vez que tremi. Depois disso, eu estava firme. Enviando o áudio. A bolinha carregando. 5 segundos que pareceram 5 horas. Enviou. Escrevi embaixo. Para quem está preocupado, estou bem. Estou na casa de uma amiga depois de ter sido expulsa do meu apartamento pelo meu filho e pela nora dele. Segue a gravação da conversa. Ouçam tudo antes de julgar qualquer coisa. Enter. 2 tiques cinza. 2 tiques azuis. Rafael visualizou imediatamente. Júlia também. Paula. Jorge. Fiquei olhando a tela, esperando. E então começou. Paula foi a primeira. Meu Deus do céu! Rafael, é isso mesmo? Você fez isso com sua mãe? Segundos depois, Jorge. Eu não acredito no que estou ouvindo. Beatriz, onde você está? Estou indo te buscar agora. Fiquei segurando o celular, o coração batendo forte, mas compassado. Não era nervosismo, era adrenalina pura. A sensação de quando você finalmente encurrala o golpista. Quando o cheque-mate está próximo. Rafael estava digitando. A bolinha apareceu, sumiu, apareceu, sumiu. Ele estava apagando, reescrevendo, tentando encontrar as palavras certas para se defender. Boa sorte com isso. E então veio a mensagem que me fez soltar uma risada curta, sem humor. Era da Júlia. Rafael, seu imbecil, eu avisei para você não gritar essas coisas. Olha a merda que você fez. Silêncio sepulcral no grupo. Ela tinha acabado de confessar. Tinha acabado de admitir para toda a família que sabia que tinha sido gravada, que a preocupação dela não era o que tinham feito, mas o fato de terem sido pegos. Não estava chocada com o abuso, estava chocada por terem evidências. Paula digitou. Júlia, você acabou de confessar que sabia de tudo. Vocês dois são nojentos. Rafael tentou ligar para mim. A tela do celular acendeu com o nome dele. Recusei a chamada. Bloqueei o número. Júlia tentou. Recusei. Bloqueei. Carla estava do meu lado, apertando meu ombro. Você conseguiu. Agora todo mundo sabe. Mas não era suficiente. Família saber não era suficiente. Eu precisava de mais. Precisava de provas que um juiz pudesse usar. Precisava destruir completamente o plano deles. Jorge chegou meia hora depois, o rosto vermelho de raiva. Bia, eu sempre soube que aquele moleque era mimado, mas isso passou de todos os limites. Você vai processar? Vou, respondi. Já tenho advogado. Já tenho todas as provas. Não era verdade ainda. Não tinha advogado. Mas ia ter. Na segunda-feira de manhã, entrei em contato com o Dr. Henrique Ferreira, um advogado especializado em direito de família e crimes patrimoniais que tinha sido cliente meu no banco. Expliquei a situação, mostrei as gravações, mostrei os documentos. Ele ouviu tudo em silêncio, a expressão ficando cada vez mais séria. Dona Beatriz, isso aqui é falsificação de procuração, apropriação indébita, extorsão e coação. Seu filho vai responder criminalmente. E o apartamento? A transferência já estava em andamento? Com essas provas, vamos conseguir barrar imediatamente. A procuração é viciada, foi obtida mediante fraude. Qualquer ato jurídico feito com base nela é nulo. Quanto tempo vai demorar? Para barrar a transferência? Com uma liminar 48 horas, para o processo criminal, vai ser longo. Mas com esse material, é caso ganho. Assinei a procuração de verdade, essa sim para o Dr. Henrique me representar legalmente. Entramos com liminar imediatamente. Enquanto esperava a decisão judicial, comecei a investigar mais fundo, porque tinha algo que não me saía da cabeça. Júlia tinha falado na gravação. Sua mãe é uma idiota, nem percebeu que a gente manipulou a procuração. Manipulou. Não falsificou. Manipulou. Isso significava que tinha mais coisa. Liguei para Carla. Preciso da sua ajuda. O que você precisa? Preciso entrar na casa que eu dei para o Rafael. Preciso procurar documentos. Carla me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Bia, eles podem estar lá. E se te virem? Eles não vão estar. Rafael posta tudo no Instagram. Hoje, às 15h, ele tem personal com um cliente na academia da Zona Norte. Júlia tem cliente agendado na clínica às 2h.
Eu vi na agenda pública que ela mantém no Instagram. Temos uma janela. Você virou espiã agora? Virei mãe traída que quer justiça. Às 3h15 da tarde, estacionei meu Corsa 2 quadras antes da casa. A casa que eu tinha comprado. A casa que ainda estava no meu nome, tecnicamente, porque tinha sido doação, mas eu tinha mantido minha reserva de usufruto. Conselho do Dr. Henrique anos atrás, que agora fazia todo sentido. Carla estava comigo, nervosa. Bia, eu ainda acho isso má ideia. Você não precisa entrar. Fica no carro, se alguém chegar, me liga. Caminhei até a casa. 3 quartos, jardim frontal, pintada de branco com janelas grandes. Linda. Tinha escolhido cada detalhe pensando no meu filho, no futuro dele, na família que ele ia construir. Que idiota eu fui. Tinha uma cópia da chave. Sempre tive. Afinal, a casa era minha. Abri a porta devagar. Silêncio. Ninguém. Entrei. O cheiro era diferente. Perfume enjoativo da Júlia por toda a parte. A decoração tinha mudado. Os quadros que eu tinha colocado, com fotos de família, tinham sido substituídos por posters minimalistas sem alma. O sofá confortável que eu tinha comprado tinha sido trocado por um branco imaculado, daqueles que ninguém pode sentar com medo de sujar. Fui direto para o escritório. Rafael tinha transformado o 3º quarto num escritório. Quando era meu dinheiro que pagava, ele chamava de espaço de trabalho essencial para gerenciar minha carreira e a clínica da Júlia. Abri as gavetas da escrivaninha. Papéis, contas, contratos da clínica da Júlia. E então encontrei uma pasta. Uma pasta preta com elástico. Abri. Meu coração parou. Eram cópias de documentos. Meus documentos. Cópias da escritura do meu apartamento. Cópias de extratos bancários meus. E mais assustador, um contrato preliminar de venda do meu apartamento, já assinado por Rafael usando a procuração falsa. O comprador, uma empresa de investimentos que eu nunca tinha ouvido falar. Ele não ia só tomar meu apartamento, ele ia vender. Peguei o celular e fotografei tudo. Cada página, cada documento. Minha mão tremia de raiva, mas as fotos saíram nítidas. Continuei procurando. Na gaveta de baixo, outro envelope. Abri. Cartas, e-mails impressos, conversas impressas do WhatsApp. Era correspondência entre Rafael e Júlia, planejando tudo. Um e-mail de 2 meses atrás. Rafa, precisamos acelerar. Pega mais uma procuração da sua mãe, dessa vez para a conta bancária. Diz que é para facilitar quando ela ficar mais velha e precisar de ajuda. Aí a gente transfere a grana dela para nossa conta antes que ela perceba. Outro e-mail, 3 semanas atrás. Se ela resistir muito, a gente parte para o plano B. Internação psiquiátrica compulsória. Você diz que ela está com demência, que não está se cuidando, arruma 2 médicos para atestar, conheço gente que faz isso, e pronto, você vira curador dela e controla tudo. Meu sangue gelou. Eles tinham planejado me internar. Me pintar como louca. Me trancar num hospital psiquiátrico para tomar meus bens. Isso não era só ganância. Era maldade pura. Fotografei tudo, cada e-mail, cada conversa. Tinha material suficiente para afundá-los completamente. Estava prestes a sair quando ouvi barulho na porta da frente. Merda! Alguém estava abrindo a porta. Fechei rapidamente as gavetas, guardei os documentos como estavam, segurei o celular. Olhei em volta, procurando uma saída. A janela do escritório dava para o quintal dos fundos. Abri devagar, tentando não fazer barulho. Então eu termino com o cliente até às 5 e venho direto para cá. Era a voz da Júlia. Ela estava no corredor, vindo em direção ao escritório. Pulei pela janela. Não foi elegante. Bati o joelho no parapeito. Mas consegui cair do outro lado, no gramado. Fechei a janela rapidamente, mas não completamente, porque faria barulho. Corri agachada pelo jardim lateral até a frente da casa. Meu celular vibrou. Carla. Júlia chegou. Sai daí. Já estava saindo. Caminhei rápido, mas tentando parecer casual até o carro. Entrei. Carla arrancou antes mesmo de eu fechar a porta completamente. Meu Deus, Bia! Achei que você ia ser pega. Mas não fui, respondi ofegante, segurando o celular. E tenho ouro aqui.
Naquela noite, transferi todas as fotos para o computador de Carla, fiz backup em 3 pendrives diferentes e um na nuvem. Organizei tudo em pastas: procuração falsa, e-mails incriminadores, documentos fraudulentos, plano de internação. Mandei tudo para o Dr. Henrique. Ele me ligou meia hora depois. Dona Beatriz, onde você conseguiu isso? Prefiro não dizer. Isso é muito mais grave do que eu imaginava. Eles não estavam só tentando roubar seu apartamento. Estavam planejando tomar controle completo da sua vida. Isso aqui é associação criminosa, planejamento de cárcere privado, falsidade ideológica múltipla. Bia, seu filho pode pegar anos de prisão. Senti um aperto no peito. Anos de prisão. Meu filho. Mas então lembrei da frieza nos olhos dele quando me empurrou contra a parede. Lembrei do plano de me internar à força. Lembrei que esse homem não era mais meu filho. Faça o que tem que ser feito, disse. 2 dias depois, a liminar foi concedida. A transferência do apartamento foi suspensa. O juiz determinou que Rafael e Júlia desocupassem o imóvel imediatamente e devolvessem as chaves. E mais, determinou o bloqueio de todas as contas bancárias deles até que a situação fosse resolvida. O oficial de justiça foi até lá na quinta-feira de manhã. Eu quis estar lá. Precisava estar lá. Cheguei com o Dr. Henrique e o oficial às 10 horas. Toquei a campainha. Rafael abriu a porta, ainda de roupão. Quando me viu, ficou branco. O que você está fazendo aqui? Este apartamento é meu, respondi calmamente. E você tem 1 hora para sair. O oficial mostrou a ordem judicial. Rafael leu, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Isso é absurdo. Eu vou recorrer. Pode recorrer, Dr. Henrique disse. Mas a ordem é imediata. O senhor tem 1 hora. Júlia apareceu no corredor. Quando me viu, seu rosto se contorceu de ódio. Você fez isso, você invadiu nossa casa, você roubou nossos documentos. Nada foi roubado, respondi. E essa casa não é de vocês, nunca foi. Rafael, faz alguma coisa, ela gritou. Mas não tinha nada que ele pudesse fazer. Eles fizeram as malas em silêncio. Bem, não em silêncio. Júlia chorava dramaticamente, ligando para os pais, para as amigas, para qualquer um que ouvisse. Rafael estava mudo, apenas jogando roupas em malas com movimentos bruscos. Quando finalmente saíram, carregando malas e caixas até o carro, Rafael parou na frente de mim. Você vai se arrepender disso. Eu sou seu filho. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que um dia foram de uma criança doce e agora eram de um estranho. Você deixou de ser meu filho quando me pôs na rua. Agora é só réu. Ele entrou no carro e foi embora. Entrei no meu apartamento, meu lar. Estava uma bagunça, precisava de reforma, mas era meu. E ninguém ia tirar de mim de novo. Os dias seguintes foram uma limpeza. Limpeza física do apartamento e limpeza emocional da minha vida. Contratei uma equipe para limpar completamente o apartamento. Queria apagar qualquer rastro deles. O papel de parede que Júlia tinha colado foi arrancado. A parede que eles tinham quebrado foi reconstruída. O piso que trocaram foi substituído de novo, voltando ao original que eu tinha escolhido. Enquanto a reforma acontecia, fiquei na casa da Carla organizando a vingança final. Porque o processo judicial era uma coisa. Era necessário, era justo, era legal. Mas não era suficiente. Eu queria que eles sentissem exatamente o que eu senti. A humilhação, a impotência, o desespero. Comecei a investigar mais fundo a vida deles. Júlia tinha a clínica de estética. Eu entrei no site, vi os serviços, os preços. Entrei no Instagram dela. 50 mil seguidores. Fotos de antes e depois de clientes, com autorização, supostamente. Postagens sobre autocuidado, amor próprio, beleza interior. Que piada! Beleza interior. Essa mulher não tinha nada de belo por dentro. Comecei a seguir as páginas das clientes dela, mulheres da alta sociedade de Curitiba, esposas de empresários, médicas, advogadas, mulheres que tinham dinheiro e reputação a zelar. Criei uma conta anônima, nome falso, foto genérica. E comecei a espalhar a verdade. Comentários discretos nas fotos.
Gente, vocês viram o que a dona dessa clínica fez com a sogra? Expulsou a própria sogra de casa para roubar o apartamento dela. Que tipo de pessoa faz isso? Mandei mensagens diretas para algumas clientes. Oi, não te conheço, mas achei que você deveria saber que a Júlia Campos e o marido dela estão sendo processados por tentar roubar a mãe dele. Tem gravação, tem prova. Só achei que você deveria saber antes de confiar seu dinheiro com ela. No começo, nada aconteceu. Mas então, uma das clientes compartilhou a história. E outra, e outra. Em 3 dias, virou um escândalo nas redes sociais de Curitiba. Grupos de WhatsApp de mães, de mulheres da sociedade, de clientes de clínicas de estética, todos falando sobre a história. Júlia tentou se defender. Postou um textão no Instagram dizendo que era tudo mentira, que eu era uma sogra manipuladora, que tinha problemas mentais, que estava inventando coisas para prejudicá-la. Erro dela. Postei, na mesma conta anônima, um trecho do áudio. Só 15 segundos. A voz dela clara dizendo: "Sua mãe é uma idiota, nem percebeu que a gente manipulou a procuração." O post viralizou. Em 24 horas, Júlia perdeu 10.000 seguidores. Clientes começaram a cancelar procedimentos. Funcionárias pediram demissão. Fornecedores começaram a cobrar pagamento antecipado porque não confiavam mais na idoneidade da clínica. Uma semana depois, a clínica fechou. Rafael sofreu destino parecido. Marcas de suplemento e roupas fitness romperam contratos de patrocínio. Alunos de personal training cancelaram. O número de seguidores dele despencou de 80.000 para 40.000 em 2 semanas. Os comentários nos posts dele eram cruéis. Personal trainer, mas não treina caráter. Cobra mais da mãe dele, tá precisando de grana. Achei que personal era para ajudar as pessoas, não para roubar a própria família. Ele deletou todos os posts e desativou os comentários. Mas o estrago estava feito. O processo criminal avançou. A perícia grafotécnica comprovou que a assinatura da procuração tinha sido falsificada. Eles tinham pegado minha assinatura de outro documento e tentado copiar, mas perícia descobriu. Rafael e Júlia foram formalmente indiciados por falsificação de documento, apropriação indébita, extorsão e associação criminosa. Eles tentaram acordo. O advogado deles entrou em contato com o Dr. Henrique, oferecendo devolver tudo, pagar pelos danos, mas em troca de não seguir com o processo criminal. "O que a senhora quer fazer?" Dr. Henrique me perguntou. "Recusar. Não é sobre dinheiro. É sobre justiça." O advogado deles insistiu. Ligou várias vezes. Enviou e-mails. Por fim, Rafael tentou contato direto. Mandou mensagem para a Paula. "Por favor, fala com a minha mãe." Foi mal entendido. A gente só estava nervoso. Não era para valer. A gente pode devolver tudo, pagar o que ela quiser, só não leva isso adiante. Paula me encaminhou a mensagem com um comentário. "Ele acha que você é idiota." Não respondi. O casamento deles começou a implodir. Meu irmão Jorge, que ainda tinha contato com alguns amigos em comum, me contou que viu os dois brigando na rua, aos berros. Júlia culpando Rafael por ter estragado tudo com a ganância dele. Rafael culpando ela por ter sido ambiciosa demais, por ter planejado a parte da internação psiquiátrica, que foi o que mais chocou o juiz. 2 semanas depois da indiciação, eles se separaram. Júlia voltou para a casa dos pais, falida. A clínica fechada, o nome manchado, sem dinheiro porque as contas estavam bloqueadas. Rafael teve que vender o carro, os equipamentos caros de treino, tudo para pagar advogado. E a casa que eu tinha dado para ele como presente de casamento. Entrei com ação de revogação de doação. Segundo o Código Civil, doações podem ser revogadas por ingratidão. E tentar me roubar, me expulsar de casa, planejar me internar à força, tudo isso se qualificava como ingratidão grave. O juiz concordou. A doação foi revogada. A casa voltou para o meu nome. Coloquei à venda imediatamente. Não queria nada que me lembrasse dele. Vendeu em 3 semanas, R$650.000, dinheiro limpo, honesto meu. Com esse dinheiro, quitei completamente o apartamento que ainda tinha um resíduo de financiamento. Reformei tudo. Fiz o apartamento que eu sempre quis,
não o apartamento que eu achava que meu filho ia gostar. Paredes claras, plantas em todos os cantos, uma biblioteca enorme na sala, um canto de leitura aconchegante perto da janela. Meu espaço, meu refúgio. 6 meses depois do escândalo inicial, o processo criminal estava próximo do julgamento. Foi quando Rafael tentou me procurar pessoalmente. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava trabalhando em casa, fazendo consultoria financeira online para um cliente, quando o interfone tocou. Dona Beatriz, o Rafael está aqui. A senhora quer que eu deixe subir? Meu coração acelerou. Não de medo, de raiva. Não, seu Mário, não quero vê-lo. Pode pedir para ele ir embora. Ele está dizendo que precisa falar com a senhora, que é importante. Não é importante. Se ele precisar de algo, que fale com meu advogado. Fui até a janela. Olhei lá embaixo. Vi Rafael parado na calçada, olhando para cima. Estava mais magro, com a postura curvada, roupas simples. O carro esportivo que ele adorava tinha sumido. Ele estava a pé. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ele ergueu a mão, como se fosse acenar, como se tudo pudesse voltar a ser como antes. Fechei a cortina. Meu celular tocou. Era Paula. Bia, o Rafael acabou de me ligar. Ele está chorando, implorando para eu convencer você a conversar com ele. O que você disse? Disse que ele tem que arcar com as consequências dos atos dele, que você passou 6 meses sendo tratada como lixo e ele só se importa agora porque está perdendo tudo. Obrigada, mana. Você está bem? Estou ótima. Melhor impossível. E era verdade. 3 dias depois, recebi a notificação. Rafael tinha aceitado fazer um acordo com o Ministério Público. Confessou todos os atos, devolveria qualquer valor pendente, prestaria serviços comunitários e teria nome limpo manchado pelo crime. Júlia também aceitou o acordo parecido. Nenhum dos dois ia para a prisão. Mas teriam antecedentes criminais. Nunca mais poderiam trabalhar com cargos de confiança, nunca mais poderiam tirar certidão negativa limpa. Para o resto da vida, seriam marcados como pessoas que tentaram roubar a própria família. Hoje, 1 ano e meio depois daquele almoço horrível que mudou tudo, estou sentada na varanda do meu apartamento, tomando café e olhando o amanhecer sobre Curitiba. O apartamento está lindo. É exatamente do jeito que eu sempre quis. Não tem nada que me lembre deles. Cada móvel, cada quadro, cada planta foi escolhido por mim, para mim. Minha consultoria financeira online está prosperando. Tenho 15 clientes fixos e uma lista de espera. Ganho bem, trabalho de casa, tenho liberdade. Finalmente estou vivendo para mim mesma. Paula e Jorge estão mais próximos do que nunca. A gente faz almoço de domingo aqui em casa. Eu cozinho, a gente conversa, ri, joga baralho. Família de verdade. Família que respeita, que apoia, que ama sem cobrar nada em troca. Conheci o Edmundo no grupo de caminhada do parque, 65 anos, professor de história aposentado, viúvo há 3 anos. Começamos a conversar depois das caminhadas. Um café aqui, um cinema ali. Nada sério, nada comprometido. Só a companhia de alguém que me trata com carinho, respeito e admiração. Semana passada, ele me disse: Beatriz, você é a mulher mais forte que eu conheço. O que você passou e como você se reergueu é inspirador. Forte. Ele me chamou de forte. Não de coitada, não de vítima. Forte. Carla continua sendo minha rocha. Sem ela, eu não teria conseguido. Hoje ela está aqui, sentada do outro lado da mesa, também tomando café, planejando uma viagem que vamos fazer juntas para o Nordeste mês que vem. Praias, sol, descanso, liberdade. Sobre Rafael, não tenho mais contato. Ele tentou falar comigo mais algumas vezes, sempre através de terceiros. Paula, Jorge, até uma ex-namorada dele do colégio me procurou pedindo para eu perdoar. Não perdoei. Não porque eu seja cruel, mas porque perdão sem consequências não é perdão, é permissividade. É dizer que está tudo bem. E não está. Ele precisa aprender. Precisa arcar com os erros. Precisa entender que mãe não é banco, não é capacho, não é empregada. Júlia voltou a trabalhar segundo soube. Está empregada como esteticista numa clínica de outra pessoa.
Ganha salário fixo, nada dos lucros enormes que tinha antes. Os pais dela a renegaram socialmente, com vergonha do escândalo. Ela mora sozinha num apartamento pequeno. Rafael trabalha como personal trainer em uma academia de bairro. Ganhou alguns dos seguidores de volta nas redes sociais, mas nunca voltou ao que era. Mora num apartamento alugado. Sozinho. Às vezes, em noites quietas como esta, penso no menino que ele foi. No Rafael de 5 anos correndo pela casa. No Rafael de 10 anos me ajudando a fazer bolo. No Rafael de 15 anos me abraçando e dizendo que eu era a melhor mãe do mundo. E fico triste. Triste pela mãe que perdeu o filho. Triste pelo menino doce que se transformou num homem ganancioso. Mas então olho em volta, para o meu apartamento lindo, para a minha vida reconstruída, para as pessoas verdadeiras que me cercam, e percebo que não perdi nada de valor. Ganhei. Ganhei clareza. Ganhei respeito próprio. Ganhei dignidade. E dignidade, aprendi, não se negocia. Não importa quantas pessoas tentem te pisar, te diminuir, te usar. No final, você escolhe se vai aceitar ou se vai lutar. Eu escolhi lutar. E não me arrependo. Minha última mensagem para quem está lendo isso, para quem talvez esteja passando por algo parecido. Você merece respeito. Você merece dignidade. Não importa se a pessoa que está te machucando é seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seus pais. Ninguém tem o direito de te tratar como lixo. E se tratarem, documente. Prove. Lute. Porque você merece justiça. Eu consegui minha justiça. E você também pode conseguir a sua. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Se inscreve no canal para mais histórias de pessoas que se recusaram a ser vítimas. E clica na próxima história que está passando na sua tela agora. Tem mais coragem, mais justiça, mais dignidade te esperando.